E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. A gente vai falar sobre documentação do nosso projeto, a gente vai fazer o README do nosso projeto. Na verdade, eu já fiz ele aqui, eu vim mostrar para vocês um exemplo de README que eu utilizaria no meu projeto nesse caso. Aí vocês podem criar outro para vocês, criarem outro no formato que vocês acharem melhor, tá? Mas aqui eu vim trazer um exemplo de algumas informações que são legais de você ter no seu README, para quem acessar o seu repositório e já ter noção do que está acontecendo, tá? Então, vamos pro vídeo. Então aqui, esse é um exemplo aqui de README que eu criei. Ele pode não pode ter tudo nesse caso, pode ter forma de melhorar com certeza, tá? Só que aqui eu criei meio que um mock de uma forma que você poderia criar o seu, tá? Então eu coloquei aqui que essa é uma forma, esse é um guide aqui para o meu primeiro CRUD em Go, que é um projeto que implementa o básico, né? O básico do CRUD, que é o create, readme, update, delete e algumas operações para o usuário. E esse projeto inclui Dockerfile para facilitar rodar ele em formato de container, né? Aí aqui algumas informações, que é o nome do projeto, aqui eu coloquei o nome do canal, a versão do projeto e onde ele rodaria caso você fosse rodar o host, né? Só que aqui seria legal se você rodasse ele, por exemplo, em alguma infra local, ou uma infra, por exemplo, na Amazon, em algum lugar, que você pudesse colocar o link que redirecionasse realmente para o projeto, né? Aqui no caso eu coloquei localhost porque eu não tenho ele rodando ainda. Aí aqui pré-requisitos, os pré-requisitos que você teria seria o Go instalado, obviamente, e o Docker instalado também, porque ele vai, mesmo que você não precise do Docker para rodar, para testar você vai precisar ele também, tá? Para dar um Go teste você vai precisar desse cara, tá? Então, a instalação aqui, eu coloquei duas formas, né? A instalação, primeiro você clona o repositório, entra na pasta e dá um Docker Compose up, tá? Por isso que é legal o Docker Compose que a gente criou anteriormente, que deixa muito fácil para a pessoa rodar o projeto sem muita configuração. Fez o clone, entrou Docker Compose up, acabou, já roda o projeto facílimo no PC da pessoa, tá? Caso você não quiser utilizar o Docker Compose, depois de clonar você pode dar um Docker Container Run e rodar aqui o nosso projeto, tá? E depois dar um go running.go, tá? E aí você conseguiria, em tese, já rodar o seu projeto apontando para esse cara. Só que aí teria que configurar algumas variáveis de ambiente, por isso que eu prefiro que a pessoa rode aqui com Docker Compose up. Testando a aplicação. Para testar aplicações aqui eu configurei algumas rotas, tá? Então coloquei que se a pessoa preferir, ela pode acessar localhost 8080 Swagger Index, para bater lá naquele endpoint lá do Swagger que a gente configurou, que vai ter tudo configurado, ao invés dela ter que ficar fazendo cur, ela vai lá direto e já configura, tá? Então fica bem melhor. Mas se ela não quiser, aqui são alguns curs de exemplo para poder rodar, criar o usuário, atualizar o usuário e deletar o usuário, caso ela quiser, tá? Então aqui são alguns curs para ela configurar. E aqui eu criei o Data Models, tá? Quais são os objetos que a gente tem dentro da nossa aplicação e o que cada campo dentro dele significa. Então aqui eu, por exemplo, criei que é um e-mail, o campo senha dentro do user login, o user request vai ter idade, e-mail, nome, senha. Aí o campo user update vai ter a idade e o nome. A user response vai ter idade, assim por diante. Aí tem o REST error causes, que no caso é o campo e a mensagem, quando acontece alguma coisa representando, e cada tipo de cada campo. E aqui o REST error também da mesma forma. Aí a gente vai ter os endpoints, então documentação de cada endpoint, para se acaso a pessoa não entrou no Swagger. No caso eu prefiro que a pessoa entre no Swagger, mas caso ela não tenha entrado, aqui eu falo que para a maioria deles vai precisar de uma autenticação usando Authorization, que é um Better Token, tá? E aí para cada uma deles vai ter um post create user, delete user, get user by ID, post login user, put update user. E aí as rotas e configuração de cada uma, quais códigos cada uma pode retornar, tá? E aí os parâmetros que você tem que enviar aqui nesse caso. Aí quando eu falo user request aqui, a pessoa já sabe que é o user request lá de cima, por exemplo, né? Então, por isso que é legal criar o Data Models lá em cima e a configuração de rota aqui embaixo, tá? E aí aqui, contribuição para se acaso alguém aí que estiver assistindo esse vídeo quiser alterar alguma coisa, pode abrir o PR lá para a gente analisar, ver se faz sentido o PR para poder atualizar o nosso projeto. E a licença que no caso é o MIT aqui que eu coloquei lá no GitHub, tá? Então, assim é um exemplo aqui de README. Fica um vídeo um pouco mais rápido porque aqui é um README já criado, tá? Mas basicamente era assim que eu poderia criar uma forma de executar o que tem no projeto, projetos ali, objetos nesse caso, a rota para o Docker Compose, para se acaso ela quiser rodar com o Docker Compose, e o Swagger para que se acaso ela quiser acessar o projeto que esteja rodando, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, um vídeo mais curto aqui, mas bem legal também para a gente documentar o nosso projeto. Nos vemos no próximo vídeo em Go e até a próxima. Falou!